Olá a todos. Bom, hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante, que é a questão de facção. Isso abrange todos os níveis que você possa imaginar da sociedade, desde o que a gente pode chamar aí de internet, num contexto geral, até o meio político, religioso, time de futebol, uma infinidade de coisas, né? E isso parece ser, até onde eu tenho entendido, estudando um pouco desse assunto, uma tendência da natureza humana, né? Nós somos tendenciosos a sermos facciosos. Eu tenho alguns vídeos falando de facção. Eu tenho um vídeo chamado Facção Lula Molusco, na época do impeachment da Dilma ali, quando estava a situação mais agravante. Eu lancei esse vídeo e falei um pouco a respeito do assunto, do que eu penso sobre isso. E algumas pessoas me entenderam mal, porque elas acharam que o fato de você dizer que não pode ser faccioso é o mesmo que você ficar em cima do muro, ou de você não tomar partido de alguma coisa. E não tem nada a ver, né? Facção é tido, né, inclusive na própria Bíblia, como sendo algo realmente muito ruim. Ele é colocado no mesmo patamar ali das obras, como Paulo fala, né, na linguagem dele lá, obras da carne, que seria a mesma coisa das perversidades da inveja, da maledicência, da fofoca. Aí está também o espírito faccioso. E muita gente que se diz aí cristã, que fala de Deus, isso e aquilo, só demonstram isso e mais nada, né? Que é algo que, para mim, eu sinceramente não tenho o menor interesse de admitir isso como algo bom. Por quê? Ao meu ver, a verdade, com vários vídeos que eu lancei aqui, ela sempre se coloca dentro de um contexto de pluralidade. Você não vai encontrar a verdade num guru. Por mais que eu venha aqui nesse canal, eu sempre elogie o Olavo de Carvalho, né, como ser um grande filósofo, como um cara que me ajudou bastante, principalmente na época que eu estava fazendo faculdade na Metodista, onde eu tinha ainda aquela tendenciosidade de ser mais de esquerda, até porque era basicamente a tendência de todos os professores ali. Eu comecei a assistir os vídeos e ler alguma coisa referente ao Olavo de Carvalho, e quando eu me deparei com a ideia de que ele era de direita, isso me espantou. Mas como assim um cara de direita e filósofo? Eu não entendo isso. Claro, quer dizer, na minha imaturidade eu não sabia. Então, ouvindo o cara, eu comecei a compreender e administrar esse tipo de situação, né, do viés político, que eu ainda na época era muito neófito, né? Então isso me ajudou bastante. Agora, isso não significa que eu o torne um guru e que eu acho que tudo que ele fala é verdadeiro. Até porque eu discordo, dadas as experiências anteriores, antes mesmo de conhecer a obra do Olavo de Carvalho, que é imensa. Eu já estudava teologia, tive que parar infelizmente por falta de grana, mas isso é outra história. Então, nesse aspecto, quando entra no mérito de você defender os 3 milagres de Fátima, todos os dogmas católicos, aí eu já nem entro nesse assunto, porque eu discordo dele, cara. Discordo completamente. Mas isso não é motivo para brigar, né? Quer dizer, isso aí é uma discussão que eu já tenho tido com algumas pessoas aqui no meu canal que são católicas. Sempre respeitei os caras, não acho que eles têm que sair da Igreja Católica por causa da minha opinião, mas eu tenho bibliografia a respeito desse assunto. Eu estudo esse assunto, tá? Principalmente o cristianismo do primeiro século. E quando você se depara estudando o cristianismo do primeiro século, inclusive eu até disponibilizei 2 vídeos aqui de Flávio Josefo, eu falei, eu vou ler esses 2 livros agora, que é o livro 5 e o livro 6, e aí eu pensei, bom, por que não ler e gravar ao mesmo tempo, né? Já para disponibilizar para o pessoal que não teve condições de comprar o livro. Então eu disponibilizei o áudio, né, como forma de audiobook, da obra do Flávio Josefo da Guerra dos Judeus. A parte final, né, a obra é muito maior que aquilo que eu disponibilizei, mas é bacana para que você possa ir acompanhar, ter uma ideia do que aconteceu ali naquele período. Então eu sempre gostei de estudar o primeiro século, a apocalíptica judaica. Cara, eu tenho bibliografia para falar desse assunto. Então, quando você compara a igreja proto-ortodoxa com a igreja católica, você inevitavelmente vê diferenças. Agora, não é por isso que eu descarto tudo que existe na igreja católica. Muito pelo contrário, eu acho que tem coisas boas lá. Então, quero deixar claro aqui para você que eu respeito demais os caras que são católicos, mas o que eu bato sempre na tecla é que
Ainda que você diga que você é conservador, e obviamente nem todo conservador é católico, né? Você já sabe disso, espero. Você tem que entender que uma coisa é a evidência espontânea, outra coisa é a evidência tendenciosa. Quando você faz uma lambança ali, fica rebolando para tentar agrupar ali as ideias e fazer a sua apologética forçando a barra. Eu acho isso completamente errado. Você não pode fazer isso se a evidência se mostra espontânea. Essa é a minha opinião. Eu acho que quando se fala de conservadorismo, você fala de um espírito prudente. Vi de todos os autores, porque o conservadorismo vem, de certo modo, de um contexto de tradição cética, né? Se você estudar um pouco da história do conservadorismo, você vai perceber isso. Você tem vários autores, como David Hume, o próprio Edmund Burke. Você tem ali uma conotação de ceticismo em relação à política, tá? O David Hume, obviamente, ele sendo empirista, ele era cético no que se refere à metafísica, mas aí é outra história. Então, eu compreendo que uma coisa é evidência espontânea, e eu não posso me abster da evidência sendo espontânea para defender a minha facção. Então, acho que você tem que tomar muito cuidado, cara, principalmente você que se diz de direita, tá? Que acha que tudo que existe na direita é bom. A gente não está falando de direita e de esquerda, nem de pautas relativas à direita e esquerda. Nós estamos falando de seres humanos, né? E todos nós somos seres humanos e erramos. Então, se você age com tendenciosidade, eu acho que isso é erradíssimo e é falta de honestidade intelectual, tá? Quando eu me volto para a política, principalmente no caso do PT, eu observo isso, principalmente pessoas que são mais afetadas porque fizeram parte do partido e aquilo parece que virou uma espécie de culto. Eles não aceitam que você critique o Lula, ou que você critique a Dilma, mesmo tendo as provas, mesmo tendo as evidências de que sim, eles estavam envolvidos ali em toda a corrupção que existiu ali no processo que está sendo investigado pela Lava Jato. Então, os caras simplesmente não conseguem admitir porque eles colocam em preeminência o sentimento romântico que tem a ver com a sua facção. Não, se eu admitir que eles erraram, eu estou traindo. Como assim traindo? O que significa trair, afinal de contas? Será que se você enxerga uma evidência, sendo ela, repito aqui, espontânea, e isso vai contra o seu grupo, isso significa que você está traindo a eles? Quando você está lidando com o fato e com a realidade em si? Então isso mostra que seu compromisso é com o grupo, é com a facção, é com a pessoa, ou com o fato. Eu acho assim, ninguém pode ser cara de pau o suficiente para dizer que sempre está certo em tudo. Eu admito que a gente tem uma certa tendenciosidade aqui e ali, mas o exercício, cara, intelectual é justamente esse. Bom, para quem tem interesse em seguir esse caminho, né, de uma vida intelectual, de buscar mais cultura, etc. O exercício é esse, é você tentar não ser tendencioso ao máximo para lidar com as coisas como elas realmente são, e não como o que você acha que elas deveriam ser, certo? Então, infelizmente, quando se trata de política, às vezes a retórica fica acima da dialética, e às vezes a dialética fica acima da analítica, e você tem ali uma desproporção do jogo de discurso que existe no próprio ser humano, né? Como o próprio Olavo fala, a questão dos 4 discursos do Aristóteles. Você, às vezes, é retórico, outras vezes você age com mais aquele sentimento, né, de, não, quero discutir isso a fundo, então vamos ser dialéticos. Então, você se volta para o método socrático, né, da dialética, primeiro do método de refutação, mas não meramente a refutação, não é só refutação, como que um sentimento
schopenhaueriano, né, a gente pode dizer dessa forma, de tentar vencer um debate simplesmente, mas sim de fazer nascer a verdade, que é o método maiêutico socrático. Tem vídeos do Sócrates que vocês podem assistir, vocês vão entender isso. Então, quando você entende isso, aí você supera meramente aquele discurso retórico. Mas todos nós somos retóricos, porque retórica também é aquela coisa de você enfatizar algo de uma maneira simples, sem se aprofundar muito, para que o grande público, que a população entenda. Então a retórica faz parte do discurso. E eu não recrimino, eu mesmo uso retórica e não recrimino o uso da retórica em si. Agora, o problema é quando você só tem retórica. E você nega evidências espontâneas a favor da sua retórica. Aí, infelizmente, você cai num erro gravíssimo. E faz com que outras pessoas também acabem caindo nesse mesmo erro. Então, quando você se volta para a política e vê caras como o Lula fazendo discurso, é o que você mais percebe é isso. Você acha mesmo que esses caras estão preocupados com alguma evidência relativa a fatos que o comprometam? Ou que comprometam a sua visão de mundo? Claro que não. Né? Isso aí é, isso é um absurdo. Pensar isso é tolice da nossa parte. Tá? Agora, o que acontece, o fenômeno que existe, ele não está envolto só com a esquerda. Isso é que você precisa entender. Você que assiste esse canal e que está inscrito aqui, eu quero realmente que você entenda que o problema está na natureza humana, em nós, tá? Em todas as pessoas. Não está só na esquerda, não está só nos comunistas. Está nas pessoas. As pessoas podem ser tendenciosas, as pessoas podem defender os seus ideais sem nenhum compromisso com a realidade, mesmo que eles sejam contra os ideais relativos à esquerda. Então, eu queria deixar isso bem claro para vocês aqui, porque meu interesse realmente em fazer canal no YouTube é de falar aquilo que eu penso, mas tentando fazer esse exercício que eu disse de minimizar a tendenciosidade, tá? E eu infelizmente vejo que algumas pessoas não fazem isso. Que algumas pessoas elas entraram fundo, mergulharam fundo numa perspectiva de direita meramente facciosa, tá? Para defender o erro a todo custo. Quer dizer, qual que é o sentido de você lutar contra as mentiras da esquerda se você mesmo age de forma semelhante? Não faz muito sentido, né? Quer dizer, eu não estou pedindo aqui também para as pessoas serem perfeitas, porque eu entendo que eu não consigo ser perfeito nos meus discursos, nas minhas ideias. Mas eu acho que você tem que tomar muito cuidado, porque nós temos essa tendência. Inclusive, eu estava discutindo aqui com o pessoal da Terra Plana. Repito aqui, né, eu respeito essas pessoas que são sinceras, mas isso não está vinculado àqueles que são hipócritas, aqueles que são cretinos, aqueles que não aceitam evidências. Uma coisa é a pessoa que é sincera e que assistiu esses vídeos aí espalhados pela internet e está acreditando que a Terra é plana mesmo. E outra coisa são aqueles que simplesmente fizeram a cabeça delas, mesmo sendo contra as evidências que são expostas aí durante séculos a fio. Então esses caras aí, eles são responsáveis. E para mim, é uma coisa assim óbvia, né, que o maior juízo sempre vai ser para o cabeça e nunca para aqueles que estão recebendo o conteúdo dele, tá? Então, como é que você pode aderir a essa ideia, mesmo sabendo que existem milhares de evidências que demonstram que essa ideia é errada? Quer dizer, eu não estou com o intuito aqui de debater esse assunto, até porque para mim é uma perda de tempo, é você gastar energia à toa, embora não seja tão à toa assim, já que existe um número enorme de pessoas que estão acreditando nessa ideia. Por isso que eu já destaquei aqui alguns links de canais que refutam essas ideias, os caras que são, vamos dizer assim, mais acostumados a lidar com esse tema, que tem mais propriedade no assunto e podem te ajudar se você realmente é sincero em aceitar as evidências, tá? Agora, infelizmente, cara, a facção é uma coisa terrível.
E aí, conversando com esse pessoal aí, alguns estavam dizendo, eu vou formar uma seita agora, né? Sei lá, vamos formar uma seita aí da Terra quadrada, algo do tipo. Aí eu pensei, porra, sem dúvida, se você pegar uma ideia central que seja um tanto inalcançável no sentido filosófico, ou seja, intocável, e você começar a fazer um monte de malabarismo filosófico ali com essa ideia, fazer conexões ali e tal, como essas teorias da conspiração, né? O cara faz um monte de conexão, né, de ideias totalmente desvinculadas uma da outra, e aí ele forma toda uma teoria em cima daquela bobagem que ele imaginou. A mesma coisa ocorre com um indivíduo que queira fazer essa experiência aí, vamos dizer assim, social, né? Inventa uma seita você aí e começa a repassar isso em algum tipo de mídia, como aqui no YouTube, por exemplo. Você pode ter certeza que se você insistir muito, e se você, claro, tiver carisma, muitos vão te seguir. Muitos vão seguir as suas ideias, mesmo você sabendo que elas são mentirosas. E até capaz, dada a condição humana, que você mesmo acredite na sua própria mentira e aceita, progrida assim, dessa maneira. É assustador? É assustador, mas infelizmente é verdade. Porque o número de seitas que existe no mundo, o número de pessoas radicais, que fizeram coisas abomináveis, absurdas, até o ponto de tirar a própria vida em nome de um grupo, de uma facção e de uma seita, cara, não tá no gibi. Olha pra história. Sabe, eu não sou louco, cara, de chegar aqui na internet sabendo que é um local assim que te dá espaço para falar o que você quer. Eu não sou louco de desgraçar a vida das pessoas falando mentiras aqui. Eu posso até falar mentira, mas acreditando que aquilo seja verdade, certo? Sem dúvida nenhuma, isso aí todo mundo é assim. Agora, enganar as pessoas, aí não dá. Então, um grande abraço a todos e depois eu falo mais sobre esses assuntos aí. Tchau.